Tá iniciando a gravação. Tá ok, grato. Bom dia, boa aula para vocês. Grato. Bom dia, obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Vamos continuar hoje? Chegamos? Chegamos. Opa! Hoje a gente vai começar o sombreado, tá? Hotel eu refiz, tá? O desenho com as medidas corretas, né? Refiz a régua, tudo. Então, acho que agora ficou mais adequado. Aquelas extensões que você fez, aí ficou mais... eu refiz, né? Então, ficou com as medidas, acho que corretas, tá? Depois você envia pra gente ver, tá bom? Tá. A Sônia, depois eu dou uma olhadinha, viu, Sônia? Tá bom. Então vamos... Eu andei fazendo umas... Oi? Perdão. Andei fazendo umas coisas extras aqui. Depois eu Opa! mostro. Pois eu quero ver, hein? Ixi. Então, vamos lá, ó. Hoje a gente vai continuar, a gente vai iniciar o sombreado, né? Ué, deixa eu ver. Ah, peguei errado. Não, estava certo. Achei, deixa eu ver se está aqui embaixo. Achei. Deixa eu só tirar o som aqui. Pessoal, a gente vai usar o lápis HB, tá? Nós vamos iniciar o sombreado pela região mais escura do nosso olho, a pupila. Depois nós vamos trabalhar nas manchas mais escuras da íris, só utilizando o HB. Eu vou escurecer como está na foto, eu vou só aplicar uma base suave com o HB. Então, a parte mais escura, a íris, e as manchas mais... Desculpa, a pupila, depois as manchas mais escuras da íris. Vou utilizar aquela parte mais chanfradinha da ponta do lápis. Já existia uma base ali, nós estamos só repassando para vocês poderem observar melhor. Então, é uma base clarinha. Uma base clarinha nessas regiões que vocês conseguem enxergar mais escuras. É importante vocês entenderem a sequência do sombreado, né? Então, nós vamos começar com um HB e mais para frente a gente vai mudar para um lápis mais forte. Então, perceba que a gente está indo nas manchas mais escuras. A pálpebra encobre um pouco a íris.
Agora eu vou trabalhar na região mais escura que está em volta dessa íris, na pálpebra, né? Também utilizando o HB. Você força um pouco o lápis ou não? Apenas repete o movimento. Perdão, não estou ouvindo bem, Tereza. Pode falar mais próximo do microfone? Então, vamos lá. Está me ouvindo melhor? Você força o lápis ou você apenas vai e volta várias vezes? Vou e volto, tá? Vocês vão evitar vincar o papel, amassar o papel, tá? Percebeu que ele está registrando, que ele está preenchendo a superfície do papel, é o suficiente. Então, evitem marcar, sabe? A gente tem mania de escrever, né? Então, é suave, vai passando o lápis. Reparem que existe um distanciamento da ponta do lápis até a ponta dos dedos. Então, eu não estou exercendo muita pressão. Ó, a região mais escura que vocês conseguirem observar na referência de vocês. Pode estender uma base clarinha, mas eu já defini a forma, estou definindo a forma, né, dessa pálpebra. Então, a gente vê, às vezes, vamos chamar de linha bem difusa, bem esfumaçada, não tão linear, né? Ó, vai e volta, né? Pode fazer bolinha, pode fazer vai e vem. O importante é que ele preencha de uma maneira suave essa região que agora é mais escura, né? Aparenta ser mais escura. Aqui é uma espécie de degradê, né? Ó, ele vai ficando clarinho à medida que a gente vai descendo. Então, a gente tem um pouco de definição, né? Aqui em cima, e aqui em volta é um pouco mais difuso, né? É um degradê num curto espaço né? Num curto espaço. Nessa primeira base, eu estou modelando nesse sentido, podemos chamar assim. Girem o papel. Lembrando que esses pontos mais escuros estão aí para que vocês possam observar, né? O trabalho de vocês não precisa aparecer. Ó, então, é uma base suave, né? Na região mais escura das pálpebras. Eu pulei a espessura da pálpebra. Né? Acho que deu para vocês perceberem que existe uma região mais clarinha aqui, ó, na pálpebra inferior, que não foi feito nada. Então, eu acho que está bem, assim, tranquilo, né? A gente trabalha onde é mais escuro, mas não significa que a gente está escurecendo, nós estamos identificando essas regiões. Bom, nós vamos passar agora para um lápis mais macio, que vocês conhecem, em relação ao HB, que seria o 2B. Vamos trabalhar com a ponta chanfradinha, tá? Ó, 2B. Volto
na mesma região que eu já trabalhei. Então, ele vai escurecer um pouco mais. Estou sobrepondo novamente no mesmo lugar. Para ficar mais fácil, vocês saberem que lápis eu estou usando, eu mudei a cor, né? Você pode ver que esse lápis aí ele é diferente, né? Tem uma cor diferente do anterior. Isso aí é mais para ficar fácil de vocês saberem o lápis, caso vocês esqueçam, né? Que lápis que eu estou usando? Estou usando um 2B de uma outra marca. O ideal é não ficar misturando marcas, tá? Procurem usar sempre a mesma marca. Mas aqui para o vídeo eu achei legal mudar, só para vocês saberem que é uma outra graduação. No caso aí é o 2B. Ó, estou voltando no mesmo lugar, estou acentuando as formas. Nós não observamos linhas definidas, tá? Elas não têm precisão. Elas são mais escuras, difusas. Vocês comparam com a linha aí que foi feita com a régua aí, vocês veem que tem mais definição. E essa que a gente está fazendo aí, ela é mais difusa, né? Não tem tanta precisão. É para trabalhar assim mesmo, bem difuso. Olha o degradê, né? Quem fez o exercício do degradê vai lembrar, né? A gente começa do mais claro, vai para o mais escuro, né? Sobrepondo. A gente consegue aí notar um pouquinho mais, a gente consegue identificar um pouquinho mais o olho, né? Vamos procurar controlar a ansiedade, não pular etapas, dá tudo certo. Então, é importante essa base aí anterior com o HB, para ele fechar um pouco a textura do papel, e para quando a gente for trabalhar com o lápis com uma graduação maior, ele não ficar aparecendo, né? A textura do papel, né? Aquelas bolinhas, né? Vamos chamar assim, a grosso modo, aqueles espaços em branco. Girem a folha de papel à vontade. Não, a gente está preservando a forma do desenho. Então, isso vai facilitar, né? A gente prosseguir. Ó, voltei com o HB, né? Então, a gente voltou com o HB. Vamos identificar agora essa linha superior aí da pálpebra, ó, que está mais alta. Trabalhando mais com a ponta chanfradinha, sem marcar o papel. Sempre trabalhando, identificando a forma, ou a região mais escura. Depois que eu identifiquei a forma, aí eu posso estender uma base, que nessa referência ela está indo de cima para baixo. Né? A gente está descendo agora, já identificamos a linha que estava embaixo,
posso jogar uma base com o HB. Aqui está mais clarinho, né? Ó, eu vou deixar clarinho por enquanto. Mudei para o 2B, né? Reforçando um pouco a pálpebra, essa linha da pálpebra. Reforçamos um pouco a linha da pálpebra. Por enquanto, a gente só está com 2 lápis, HB e 2B. Abri, ó, estou descendo agora. Forcei um pouquinho a linha de baixo. Voltei com o lápis mais clarinho. Eu estou subindo um ligeiro degradê para cima dessa linha. Reparem que eu estou subindo, ó. Vocês devem ter percebido, então, que a gente precisa identificar a forma para depois jogar uma base mais clara, né? Que se eu continuar jogando uma base, subindo ali, exemplo, para a sobrancelha, essa base vai ficar no mesmo tom que a linha. Então eu perco, né? Ela acaba apagando aí a linha, né? Então por isso que a gente identifica a forma antes. Essa região um pouco mais, né, escura. Ó, eu não estou encostando muito na linha lá de cima. Vamos preservar ela, né? Daqui a pouco a gente chega na sobrancelha. Eu acho que está tranquilo até aí, né, pessoal? Alguma dúvida? Eu vou dar uns minutinhos do vídeo. Talvez eu adiante só um pouquinho, que acho que vocês vão conseguir fazer até mais rápido do que o vídeo. Só dá um joinha para mim saber se está tudo ok, que eu vou repassar o vídeo. A Sônia não falou nada. Se você puder dar um joinha, se eu posso prosseguir. Dá um joinha aí, Sônia. Isso, legal. Não precisa nem abrir o áudio, só fazer um joinha. Então eu vou repetir esse vídeo. É o tempo da gente continuar, ok? Enquanto isso, eu vou tomar um golinho d'água.
Tudo bem, pessoal? Então, agora a gente vai dar sequência, tá? Se vocês puderem parar só um pouquinho de desenhar, para vocês entenderem. Eu estou utilizando agora uma lapiseira que tem um grafite HB. Uma lapiseira 07. Eu achei importante anotar para vocês aí. Quem quiser pode usar, desde que seja o grafite HB. Quem não tiver, não tem problema nenhum. É só para eu não ficar apontando o lápis. Pode lixar a pontinha desse grafite. E agora eu vou buscar umas nuances que estão aí na íris. Umas nuances um pouquinho mais claras que a anterior. Né? Seria um tom intermediário, vamos nomear assim. Que for clarinho, deixa em branco. Então, lembrando que eu só estou utilizando a lapiseira para não ficar apontando o lápis. Esse grafite está com a ponta chanfradinha, tá? Mas é o mesmo efeito que o lápis que vocês têm aí na mão, tá? Estou aproveitando e preenchendo mais os espaços. Como ele tem a ponta mais fininha, né? Vai entrar melhor. E algumas manchinhas que a gente não percebeu da primeira vez, né? Então a gente dá uma acentuada. Volto com o 2B. Aqui eu estou aproximando mais a ponta dos dedos em relação à ponta do lápis.
só para a gente ter um pouco mais de precisão e acentuar um pouco a pressão, aumentar um pouco a pressão, né? Só um pouquinho, lembrando de não marcar o papel, de não afundar ele, né? O que que acontece se a gente marcar o papel? Ele não vai conseguir absorver depois o próximo lápis, que seria o 4B, né? Não vai conseguir receber. Então a gente não tem um registro depois. Fica difícil, né? O grafite ele começa a ficar escorregadio, cria uma camada, uma película escorregadia, né? Lisa. E aí a gente tem dificuldade para escurecer. Voltei com a lapiseira. Vocês vão sentindo, né? Ah, o HB não está escurecendo. Não estou conseguindo. Muda para um lápis mais forte. Lembrando que ainda o olho não está finalizado, né? A gente está identificando as formas, modelando essa estrutura que foi desenhada, experimentando o papel, né? Conhecendo melhor. Ó, agora a gente estendeu essa base em algumas regiões que estavam clarinhas, elas começaram, né? A gente está preenchendo mais, né? Então a gente percebe várias nuances aí, não fica um desenho chapado, né? Vou aproveitar, ó, a ponta tá chanfradinha, e vou detalhar o cantinho do olho aqui, ó. Vamos identificar as partes mais escuras da sobrancelha. E tentando trabalhar no mesmo sentido que os fios ali, né? Aparecem. Então agora a gente está identificando o mais escuro. Não são linhas definidas, são linhas bem difusas. Nós não temos precisão ali, né? Não é linear. Estou indo na região mais escura. Aos poucos, não é uma linha contínua, né? Que a gente começa e faz de uma vez só. Existem várias nuances aí de tom, espessura, né? Vocês vão observando a referência fotográfica de vocês. Ó, reparem então que a gente só está identificando aí o sentido. Olha só como ele é feito, né? A gente vai puxando, como se estivesse empurrando, né? Ó.
Aí eu não estou girando a folha só para não confundir. Mas podem girar, tá? Então a gente não vê muitos fios, nós vemos manchas, né, na realidade. Identificou com o HB, a gente muda para o 2, vamos voltar para o mesmo lugar que a gente utilizou o HB. Vamos reforçar um pouco mais, né? Volto com o HB. E vou preencher essa sobrancelha, né? Alguma dúvida, pessoal? Ok. Vou dar o tempo para vocês prosseguirem. Repasso o vídeo novamente, tá ok?
Tudo bem, pessoal? Joinha, joinha. Então, vamos lá. Vamos dar sequência. A gente está trabalhando em volta do olho, já ensaiando para depois dar sequência para o nariz. Então, uma base clarinha, usando o HB. Estamos reforçando um pouquinho mais as linhas. A gente já trabalhou, né, essa linha difusa. E a gente não consegue ver muito bem, mas parece que é os cílios, né? Ou a sombra dele. A gente começa de dentro para fora, né? A região mais escura para mais clara. Procure seguir o sentido deles, né? Ó. Faz clarinho para ver se está ficando legal. Olha só. Eu apontei aqui a íris, né? Para a gente imaginar, fazer de conta que ele sai dali do meio da íris, né? Como se fosse um sol irradiando raios aí, ó. Para vocês acompanharem o sentido, né? Então, como se fosse um sol, seus raios de luz aí, que no nosso caso não é luz, né? Olha como ele vai mudando o sentido, a forma, né? Vai ficando mais em pé. Olha aqui, já mudou mesmo o sentido, né? Então, imaginem que eles estão saindo aqui da pupila e abrindo, né? São poucos, vocês percebem aí que são poucos cílios. Pálpebra inferior, ó. Menos ainda, né? Parece bem menos.
Ele começa um pouquinho mais larguinho, depois que vai afunilando, né? Aí a dica é, quanto menos, melhor. Não precisa fazer todos, tá? A gente insinua. Olha como ele vai mudando de sentido, quase ficando deitado. São manchinhas, né? Ó, esse cantinho aí. Tenta afunilar as pontas, né? Elas não acabam na mesma espessura, dificilmente. Vamos passar para o 2B. Agora que a gente viu que ficou legal, vamos marcar um pouco mais. Reparem que eu estou segurando um pouquinho mais próximo da ponta. A gente quer um pouquinho de precisão, então a gente aperta um pouquinho a base, né? Não os cílios de ponta a ponta, mas mais a base dele é um pouco mais escura, sempre observando a referência. A raiz, assim, vamos nomear assim, onde eles nascem, não dá para ver direito, né? É uma região escura ali da pálpebra, que ele acaba, né, se confundindo ali, não dando para a gente identificar perfeitamente. Sigam a referência que vocês têm. Que a gente está voltando nos mais escuros. Como eu falei, né? Reparem que o sentido vai mudando, vão ficando quase deitados aí, né? Agora a gente vai usar o 4B. Finalmente chegamos no 4B. Onde será que a gente vai? Volta de novo na pupila. Agora a gente consegue escurecer um pouco mais. Vou ser um pouquinho mais incisivo aí, vou aproximar mais a ponta dos dedos, a ponta do lápis. Então, eu quero chegar no tom mais próximo possível da referência. Podemos dizer assim que é a parte final aí, né? Estamos se aproximando aí da etapa final. Aí o grafite ele reflete um pouco de luz, não dá para ver muito bem a tonalidade. Mas eu acho que o processo de construção aí vocês estão entendendo. Então não dá para notar muito que está escurecendo. Depende da luz, ele reflete. Ó, nas regiões mais escuras, então, 4B.
Estou usando um pouco a pontinha do lápis. Como eu falei anteriormente, às vezes escorrega, né? Aquela base que a gente jogou, ela fica escorregadia, fica lisa. Então, a gente tem um pouquinho de dificuldade para escurecer. Pode apertar um pouquinho mais o lápis. Pode usar mais a pontinha mesmo do lápis para ajudar a escurecer. E a gente está repassando tudo no que já foi trabalhado, ó. Pálpebra, região mais escura. O processo é um pouco mais demorado, o olho exige um pouco mais da gente, mas depois vocês vão ver que o nariz é super rápido, vocês definem rapidinho. E não façam nada na parte clara dos olhos aí, né? No globo ocular, ali na esclera. Deixa sem nada, por enquanto. 4B ajuda, né, agora a escurecer um pouco mais. Pálpebra superior, a linha da pálpebra. Vamos usar a pontinha do lápis para escurecer um pouquinho mais essa linha, né? Difusa. Sobrancelha, né? Dá para escurecer mais. Voltamos para os cílios. Reforçando a base, né?
E agora na parte inferior aí. Então, vocês repararam aí que a gente está indo gradualmente mudando de lápis. Ó, a gente identificou as regiões mais escuras. Agora sim nós vamos trabalhar na esclera, ali no globo ocular. Cantinho, respeitando a espessura da pálpebra. Jogando uma base clarinha, sempre claro, depois que a gente escurece. Buscando o cantinho que é mais escuro. Né? Olha como ele vai dando mais volume agora, né? Ó. Muda o sentido para ele preencher bem o papel. Em volta da íris tem uma nuance clarinha. Né? Não é totalmente branco. Branco ali é o brilho dos olhos, né? Vamos nesse cantinho aqui também jogar uma base levinha. Olha como a gente alterna os sentidos, né? Ó, praticamente 3 sentidos diferentes aí. Nas diagonais e depois na vertical. E aí em volta da íris vai ficar um pouquinho mais clara, né? Como a gente dá a ideia que o globo ocular está inserido ali na órbita, né? Ó. Começa a ficar mais volumoso. Então, o bacana aí é a gente respeitar essa sequência de construção, né? Ó, 2B, né? Dá para escurecer um pouquinho, ali tem umas manchinhas nos cantinhos do olho, né? Algumas partes que ficaram clarinhas, agora a gente pode preencher, né? Volto com o lápis mais claro, ó. Ele não era tão claro, né? Então agora eu preencho. Eu consigo visualizar melhor. Contraste. Esse canto aqui dá para escurecer um pouco mais. Mudem o sentido, né? Se vocês usaram na vertical, usa na horizontal, vai alternando um pouco conforme nas regiões maiores, né?
e dá uma repassada. Ah, esqueci uma manchinha, ficou muito claro, escurece, acrescenta. Essa região que estava clara, agora a gente está jogando uma base. Vocês vão notar que é o brilho nos olhos ali, né, que está bem em cima da íris, que é o que vai ficar branco mesmo, né? Vamos acentuar um pouquinho aqui a raiz, né, do nariz, ó. 2B. Anteriormente a gente tinha utilizado o HB, né? Então aqui a gente já está preparando para trabalhar o nariz. Vamos preencher agora um pouco aqui, ó, a espessura, né, que ficou da pálpebra. Então lembrando que a gente sempre identifica, né, depois que a gente joga as partes mais claras, trabalha nas partes mais claras. Olha, a gente está numa etapa bem avançada. Talvez a gente volte só para alguns detalhes. Pessoal, alguma dúvida? Tranquilo? Eu vou repassar um pouco o vídeo, só que eu vou ter que adiantar para dar tempo da gente finalizar. Só um minuto, só um minuto. Pois não. Com relação ao papel, eu estou usando... Está me ouvindo? Sim, puder falar um pouquinho mais próximo do microfone? Vou ver se eu consigo falar melhor assim. Com relação ao papel, o papel que eu estou usando é aquele mais liso daquele bloco que você pediu. Layout 180. Isso. E eu sinto que tem uma dificuldade maior para agregar o grafite no papel. É isso assim mesmo? Vamos lá. O papel que eu indiquei, o Layout 180, ele é mais liso, ele é mais difícil de escurecer. É como se você estivesse passando... Como se estivesse trabalhando em cima de um vidro. Ele começa a escorregar. Escorrega, escorrega, escorrega. Só que o que acontece? Por ele ser mais liso, aquela primeira base que vocês iniciam, ele recebe bem e você consegue preencher mais os espaços. Então, ele dá um aspecto mais homogêneo no trabalho. Ele tem as vantagens, essa é uma delas, e a desvantagem, que é a gente ter uma certa dificuldade em escurecer. Se você conseguir dominar ultrapassar essa dificuldade, enfrentar essa dificuldade, você trabalha depois em qualquer superfície. Eu considero essa uma superfície um pouco mais delicada e difícil mesmo. Mas eu acho que vocês têm capacidade de trabalhar, tá? Com relação a outro papel, você não me perguntou, mas eu já vou adiantar. Quem está trabalhando com outro papel que tem uma aspereza, que é como se você estivesse trabalhando, em vez do vidro, estivesse trabalhando numa superfície mais áspera, como se estivesse passando o grafite num tijolo, né, numa parede. Então, o que acontece? Você está lixando o grafite. É mais fácil escurecer, ele vai receber melhor. Porém, essa é a vantagem do papel mais áspero. Porém, é mais difícil você deixar ele homogêneo. Então, assim, o que é legal? Vocês experimentarem os dois, né? O mais liso e o mais áspero. Você sabe o que eu fiz? Eu peguei o meu modelo inicial, esse aqui, deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver um pouquinho, não dá para ver detalhes. E fiz xerox dele, entendeu? Que é o que eu estou fazendo agora. Eu estou usando nesse... Deixa eu ver aqui.
Ah, tá. Esse é o papel liso. Esse é o liso. Deixa eu ver aqui. Tá. E eu estou sentindo essa dificuldade para. É, Então, aí eu fiz várias xerox do, mas do você meu está trabalhando no próprio Xerox ou você está copiando? no Xerox, no Xerox. Ah, é mais Agora, difícil ainda. Então vamos lá. O que acontece? O Xerox, ele tem o toner ou a tinta que ele impermeabiliza a superfície do papel. Então você vai sentir mais dificuldade ainda. Eu não aconselharia. eu estou fazendo porque é exercício, né? Sim, Então, você teria que pedir para o cara da impressão imprimir num papel mais áspero, porque senão ele vai imprimir num papel offset, chama offset, é um papel muito mais liso. não, Não eu fiz em aconselho, você vai casa. sentir mais dificuldade ainda. Theo, eu fiz em casa isso. Eu peguei a Xerox, passei os papéis, passei uns 4, eu fiz um desenho em sulfite, eu fiz um desenho em aquarela, entendeu? Ah, tá. É, Eu vamos fiz brincando, experimentando. como é que se diz? Superfícies. E Mas agora eu ele estava tem essa vendo que dificuldade, viu? achei interessante. Obrigada. Sim, sim. Mas é legal, experimenta. Então, por isso que você está sentindo dificuldade. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou dar uma adiantadinha, então. Não vai dar tempo de rodar o vídeo inteiro, né? Vocês têm alguma dúvida desse vídeo? Então, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quantos minutos tem o vídeo do nariz? Eu posso adiantar o nariz para vocês. Se o nariz tiver poucos minutos, O nariz não é tão fácil assim, não, hein? ele é fácil, ele é mais fácil que o O olho, mas mais difícil não, mais desafiador é, são os olhos. Como não estava programado, dá só um tempinho aqui, deixa eu ver se eu acho o nariz. É, ele é um pouquinho extenso, então eu não vou passar para vocês, não. Mas o nariz é mais tranquilo. A gente vai trabalhar na outra aula, só para vocês terem uma ideia. A gente vai também nas regiões mais escuras. Mas ele é bem mais tranquilo que os olhos. Os olhos exigem mais da gente, né? eu vou te mostrar o que eu fiz. Esse eu fiz de Ah, lápis. legal. De Aquarela? lápis. Esse é papel. Peraí. Esse é papel sulfite. É, então. Sulfite. Então, eu fiz com lápis. Você está tirando o leite de pedra aí, porque é um papel difícil de trabalhar, viu? Não, não, esse é sulfite. Esse é sulfite. Tá? Ele é muito fino, viu, Tereza? Ah, Ele não aguenta a pressão. eu fiquei com dificuldade, foi nas cores da pele, né? Mas eu andei olhando algumas. Depois que eu fiz, eu fui olhar alguns vídeos aí. É, E as eu cores eu fiz queria que. Ah, esse legal. em. Isso aqui não virou aquarela, virou guache, né? Mas. Manda no grupo para a gente apreciar aí, você pode? Não, não, isso eu não vou mudar. Isso aqui é só Acho que a brincadeira. Ana Maria e a Sônia gostariam de ver, não é? Ah lá, Hum, então. não, isso é brincadeira, Theo. Isso É, aqui mas Gostaria, sim, manda sim. é só como exercício, né? Mas eu agora fui ver melhor a questão da aquarela, porque, por exemplo, tem cores que você pode usar que são, né, você vê tonalidades aqui de sombra, que eu usei umas certas cores, mesmo ele ficou muito amarelo,
Então, eu tenho que ver outras cores para poder chegar mais na cor dela. Aí seria um outro estudo que a gente teria que fazer, Tereza. Envolve um pouquinho mais de conhecimento de teoria de cores. Certo. Tereza, mas a aquarela deve ser bem difícil porque aquarela você borrou azeite, né? Azar, né? Não é? Olha, Aquarela, eu acho que deve ser bem difícil, assim, que eu fiz aquarela, mas eu acho que deve ser difícil, né? Como todo técnica, ela exige um pouco de disciplina, atenção, exercício. Por isso que, quando iniciou a oficina, vocês viram muito detalhe técnico, muita informação técnica, para que vocês agora pudessem seguir tranquilamente. Então, a ideia foi preparar vocês para vocês ganharem autonomia de seguirem sozinhos depois. Claro que a oficina tem poucas aulas, não dá para a gente abranger muita coisa do grafite, né? Eu vou aproveitar esses minutinhos finais aqui para mostrar algum... Vamos ver se eu tenho algum trabalho aqui. Eu clico aqui, ele não abre, demora, não sei o que é, viu, gente? Eu uso uma mesinha digital aqui, às vezes ela dá uns tilt. É que os arquivos devem ser mais pesados, né? Não é, eu acho que é alguma configuração que eu estou errando aí. Ué, cadê o trabalho? Ah, tá aqui. Ué, sumiu. Era para estar aqui, não está mais, tudo bem. Mas, enfim, deixa eu ver se eu tenho mais um aqui. Não, não tem. Isso aqui não tem. Que pena, sumiu o trabalho aqui. Ó, esse trabalho aqui, ó. Esse trabalho aqui é de grafite. Não sei se dá para vocês verem legal aí, ó. Nariz, o olho. Esse olho aqui tá bem mais tranquilo que o de vocês, para falar a verdade, viu? Muito mais tranquilo. Isso aqui também de grafite, ó. Isso aqui é um pouquinho mais desafiador, porque ele tem fios claros de cabelo, né? Agora eu tenho uma imagem melhor para mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu acho rápido aqui. Ela ficou na outra turma. Deixa eu ver aqui. Ela não está aqui. Fico devendo para vocês. Depois eu ia mostrar o olho. Uma definição um pouco melhor que estava lá no vídeo. Vamos ver se ele está aqui. Também não tá. Depois eu envio no grupo para vocês. Ó, isso aqui é um olho, ó. Feito com grafite. No caso aqui só foi trabalhado o olho, né? Aqui a gente vê a referência e aqui a gente vê o olho. É o mesmo processo que eu passei para vocês e utilizando aquela folha mais lisa, né? Mais alguma dúvida, pessoal? Eu passo depois o olho para vocês no grupo. E se vocês... Depois eu olho o seu desenho, viu, Sônia, que você enviou anteriormente. Eu vou mandar o olho que eu pintei hoje também. Ah, legal. Pintei não, sombreei. Isso, sombreou. Pintar é com tinta, né?
Então, a gente, na próxima semana tem aula, né? Não tem mais feriados, né, Rosana? Meu Deus, quanto feriado. Teve algum aviso na aula passada que eu perdi, porque eu saí um pouco mais cedo, né, uns 15 minutos antes? Eu queria não saber sei se teve como é que algum vocês aviso. recebem, mas acho que foram avisadas, sim. Então, na próxima semana tem aula normal. Ah, era isso, tá. A Tereza saiu e a gente está sem o áudio da Rosana. Ok. Eu tava esperando você terminar de falar. Mas tem sim, eu acho que são mais 2 aulas. Deixa eu ver. Acho que tem mais 2, dá para a gente finalizar. Ah, é que tem sim mais um feriado que dia 2, que vai estender pro dia 3, que é sexta aqui. Na outra sexta. Mas vamos deixar para falar na próxima sexta, senão embanana tudo. Legal, então, pessoal. Obrigado aí, obrigado, Rosana. Obrigada, Theo. Obrigada, gente. Bom final de semana. Obrigada. Para vocês também. Tchau, tchau. Obrigada, Abraço. bom fim de semana. Obrigado para vocês também.